Shalom Alassou. Antes de mais nada, né, desejo um ótimo último dia de Pães Ázimos, né, o 7º dia, que também é como no Shabat, né, uma solenidade, com a diferença que nesse Shabat a gente não precisa parar de cozinhar. Tá? Eu costumo sempre dar esses avisos antes, né, de já estarmos dentro. Mas eu ando muito cético, tá? A respeito das pessoas, de todas. Então eu realmente deixei para fazer isso após a entrada, porque eu acredito que tem gente que nem saiba que hoje é Shabat. Observe bem, eu vou ler aqui um texto que nós encontramos, né? Em Shemot, Êxodo, né? No capítulo 12, o versículo 16, que nos diz o seguinte: e ao primeiro dia haverá santa convocação. Ao primeiro dia, né, que na verdade caiu no dia 15, que é um grande Shabat. Por quê? Porque ele é um Shabat, né, a guarda do 7º dia, e também é o primeiro dia da festividade dos Pães Ázimos. Aí, aqui em Êxodo diz assim: e ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia, veja bem, agora falando do 7º dia, tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles. Claro, santa convocação, nós sabemos, ninguém trabalha, ninguém sai de casa, tá? Senão o que cada um, né, desculpem, houver de comer. Isso no 7º dia. Tá? Isso somente aprontareis para vós. Então, Shabbat Shalom, nós vamos ter 2 Shabbats seguidos, hoje e amanhã a partir do pôr do sol, que é o Shabbat do dia 22, né, lune solar. Tá? Então eu queria falar sobre isso. A outra coisa que eu quero, né, conversar com vocês é o seguinte: se alguém ainda não percebeu, né, que nós estamos já na grande aflição dita pelo Mashiach, né, realmente essa pessoa não tem chamado. Ou eu tive muita procura, né, de pessoas nos últimos 2 meses e que talvez alguns ainda precisem de mais um reforço, né, para poder estar entendendo algumas coisas. Eu não creio. Veja, para mim, desde o dia 3 de janeiro do ano passado, a porta começou a fechar. O que significa a porta começou a fechar? É que o Pai foi cegando aquelas pessoas que hão de perecer, né, para que se cumpra todo o plano dele. Para quem não sabe, são 2/3, né? É exatamente o número que os Illuminati vão colocar, já colocaram. Eles falam em 90%. Eu não vou fazer toda a conta aqui agora para vocês, mas se vocês pegarem, utilizarem o número 8 bilhões, vamos supor, redondo, para ficar mais fácil.
dividir por 3, somar 2 partes disso, é o número que vai morrer. Esse 1/3 é o número dos que continuarão vivos até a chegada do Mashiach. Eu não vou nem, sabe, adentrar nessa coisa de arrebatamento, porque isso é coisa de ignorante, é coisa que ouviu na igreja e, sabe, é como a minha esposa falou agora, né, que aquele bostinha, né, do Hulk lá, que quer ser presidente, fez aí um pronunciamento e estava escrito 18 mil curtidas. Quer dizer, então, a mesma coisa ocorre, né, da palavra. Teve um falso profeta aí da internet que disse que no dia 8 passado nós iríamos ver o arrebatamento. Eu, no dia que ele falou isso, eu já escrevi embaixo. Já estou começando a guardar pedra. Então, nós temos que entender o seguinte, que como a política e a religião, né, são o príncipe desse mundo, deste século, eles estão aí para nos enganar de todas as formas. Então não é diferente para aquele que quer seguir, para aquele que quer servir ao Pai, porque foi chamado, porque ninguém busca ao Pai. Eu não sei onde que eu leio às vezes, está escrito assim, em busca da verdade. Ninguém está em busca da verdade. Porque a verdade é que chega até nós, quando o Pai nos chama, quando o Pai nos dá o dom, né, do Espírito, que nada mais é do que Ele mesmo, próximo de nós, nos ajudando a entender tudo. Então tem muita coisa, eu ficaria dias falando, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu estou aqui por outro motivo. Eu acordei ontem, e como eu digo, né? A minha conversa com meu pai são sensações, são um texto que eu leia, são coisas que ocorrem, que me fazem lembrar de coisas que estão na palavra, enfim. Por isso que é importantíssimo ler a palavra ininterruptamente, né? Prosseguir lendo sempre. E eu, sabe, eu ia deletar minha conta do Facebook, porque já nos resta muito pouco tempo. E eu vejo, né, que as pessoas estão cada vez mais distantes do Pai, só pensam em vírus, só pensam em politicagem, só pensam nisso. Fora, né, aqueles outros que, além de pensar nisso tudo, ainda ficam mandando porcaria, né? Eu recebi de várias pessoas Feliz Páscoa. Eu disse, quando que é a Páscoa? É hoje? É hoje quando? Domingo. Quer dizer, essas pessoas, né, até certo tempo atrás, mesmo aqueles que não eram chamados, ou aqueles que eram chamados, mas não eleitos, eles observavam. Então eles sabiam quando era Shabat, eles sabiam de tudo o que era sendo dito. 99,9% não praticaram. Por isso hoje estão na lama de novo. Mas hoje eu percebo que
são muito poucas pessoas que realmente acompanham, porque todo dia temos novidade, porque nós estamos chegando aos finalmente, né, como diz o outro, e como o próprio mensageiro, né, que disse a Daniel, ele disse: guarda o livro, porque no tempo do fim muitos o percorrerão e muitos o entenderão. E nós estamos nessa época. Não é o fim do mundo, não, e também não é o fim. Tempo do fim no sentido do poder, né, humano sobre a Terra. Do poder dado ao homem, né, porque ele achou que podia, desde o Éden, se autogovernar. Mas tem um versículo que diz, né, maldito o homem que quer governar sobre o homem, né, porque os dois sofrerão. Então, meus irmãos, eu acordei, não sei se foi ontem, com um sentimento forte de que eu tinha que conversar com algumas pessoas. Porque essas pessoas já caminharam conosco, já estiveram cumprindo, mas por um motivo ou outro abandonaram a Yahoo, achando que estavam descobrindo a verdade em outra coisa. Ou porque acham que eu sou muito bravo. Minha gente, vocês são tudo umas mulas. Vocês não fazem nada. Nós somos 200 milhões de pessoas trancadas em casa porque alguns desses agentes, né, do governo, que são colocados pelo pai, é claro, disseram, não pode sair, é proibido, não abre loja, não abre aquilo, não abre não sei o quê. Mas até baile funk eu vi vídeo na internet, ocorreu no sábado, ontem. Então, essa demonstração mundial do vazio que está dentro do ser humano, de tão perdido que ele está, porque ele está sem ouvidos, sem olhos e sem boca, e o próprio Pai assim o transformou e o deixou, está escrito, né? Porque não receberam o amor pela verdade, os entregarei o quê? À operação do erro. Eu conheço muita gente, né, que falava da palavra, que tentava mostrar para os outros, né, da palavra, que de repente passou a só falar de Bolsonaro. Mais gente ainda eu conheço que quando eu converso, dizem assim, não, quando passar essa fase aí, né? Como quando passar? As pessoas estão cegas pelo próprio Pai. Então, a grande maioria das pessoas que eu converso, inclusive meu pai, minha mãe, minha família toda, a Eliana é a mesma coisa com a família dela, diz, não, quando melhorar, quando passar, sabe, elas acham que é uma crise. Observem, eu sempre tive assim o que significa, né?
Machê dizer que então começaria a grande aflição, né? E que esta seria composta de coisas que jamais aconteceram e que jamais acontecerão. Há mais de 30 anos, né, que eu venho perseguindo esse assunto, venho estudando, e eu não consigo, né, não conseguia identificar. Porque você estuda história, você vai ver que o homem praticamente já fez tudo que é possível de maldade, né? Como está escrito na palavra, o homem é mau. Inventaram até um Rassatã para dizer que o culpado é ele. Entendem? No primeiro dia que foi decretado aqui no Brasil, eu estava acompanhando o que estava acontecendo no exterior, mas quando decretaram aqui no Brasil, né, parar de trabalhar, ficar em casa, ou seja, prender os cidadãos dentro de suas casas para que eles possam fazer o que eles bem entendem, né? Tudo bem. Baruch Yahu por isso. Eu venho esperando por isso desde o ano 80, de 1980. Não exatamente o que está acontecendo, porque, como eu disse agora, eu não sabia o que poderia ocorrer que nunca ocorreu. Pois bem, meus irmãos, isso que vocês estão vendo é o início. Não tem volta, não. Então eu acordei ontem com essa coisa na cabeça de conversar com algumas pessoas que durante anos caminhamos juntos. E eu comecei aos pouquinhos falando com um, com dois. O primeiro já se abriu e disse: olha, na verdade eu não tenho conversado com você, mas eu tenho seguido os estudos, eu tenho tudo que você coloca na internet, eu estudo e eu creio que é isso aí mesmo. Sim, vamos voltar a estudar, vamos caminhar, sim. E assim foram com três. Eu não sei quantos aí, sabe, não tiveram coragem de ser um servo, não tiveram coragem, né, de, de obedecer às leis, não tiveram coragem de entender que o Pai vai nos dar um reino. Um reino tem um rei. E todo reino existe hierarquia. Sabe, se eu estou lhe dizendo alguma coisa, é porque você entendeu alguma coisa antes. 99% das pessoas que já passaram na minha vida, na vida da Eliane, que são milhares, se achegaram a nós, por um motivo ou por outro. A grande maioria nos serviu para a prova. A grande maioria nos serviu para nos ensinar. Porque o Pai nos testa a cada segundo.
que eu quero dizer é o seguinte: quem quiser aprender realmente, levanta a mão, ou seja, apareça. Porque a qualquer momento vocês não terão mais o meu contato. Porque a coisa vai ficar feia. É que vocês não conhecem profecia, vocês não conhecem. Porque quando houve essa ditadura mundial, né, para abrir para a nova ordem mundial, né, que vem da nova era, que vem da Madame Blavatsky, nos anos 70 eu li muito livro dela, de teosofia, eu aguardava a nova era, a era de Aquários, etc. Tudo isso preparado pelo pai, é claro, embora eu nem o conhecesse, eu não tinha nem Bíblia. Mas a finalidade disso é 2/3 da humanidade serem mortos. E se você for até Apocalipse, que eu não confio muito nesse livro, mas lá tem coisas interessantes. Por exemplo, na Batalha do Armagedon, né, que se desencadeará assim que aqueles 200 milhões, está escrito, né, de soldados, isso que eu acho um exagero, tiverem destruído totalmente o que hoje chamam de Israel, levando as mulheres cativas, pegando toda a riqueza, e está escrito que poucos homens restarão, o Mashiach já estará aqui, ressuscitando aqueles que foram eleitos e transformando os que estiverem vivos ainda. Nessa batalha, é dito que mais 1/3 da humanidade será morta. Não aquele 1/3 inteiro, né, que sobrou. 1/3 daquele 1/3. Se você fizer essa conta, você vai ver que o resultado, começando com 8 bilhões redondo, dá um total de 97% de mortos. Você sabe, né, que os Illuminati, as pessoas, né, pensam que a gente, porque adotou, porque o pai assim nos ensinou, desde 2001, 2002, apenas seguir a palavra, creem que a gente não está por dentro dos assuntos que a gente já vinha por dentro, como Illuminatis, enfim, esses projetos Blue, enfim. Só que nós sabemos que isso aí é feito pelo pai e é a forma que ele vai dar sequência ao plano dele para que nós possamos entrar na terceira fase. O plano do pai, como eu sempre disse, tem 4 fases. Teve a fase até o nascimento do Mashiach, vai ter a fase que vai terminar com a Guerra do Armagedon, que nós estamos pertinho, que é a segunda fase. Aí nós entramos na terceira fase, que é o milênio. E aí, quando o Mashiach restaurar todas as coisas, é claro que com o poder do Pai, então ele vai derrotar a morte, que é o último inimigo, e entregará ao Pai todas as coisas. O Pai então estará reinando e nós seremos todos irmãos. Na verdade, seremos amigos, né? Que é mais que irmão.
Eu desejo um ótimo 7º dia de Pães Ázimos. Amanhã, ao pôr do sol, se inicia o nosso 3º Shabat desse primeiro mês do ano, né? Do unisolar. Quem quiser fazer, quer dizer, quem quiser não existe livre-arbítrio. Mas quem quiser, ou quem estiver seguindo, tem que entender que enquanto não engolir o orgulho, não é membro. Então pensem bem nisso, tá? Porque nós temos muito pouco tempo. O Mashiach disse que seria tão terrível que os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos. Mas o povo é tão cego que a grande maioria acha, dos cristãozinhos, acha que existirá um arrebatamento antes da coisa pegar fogo. Eles não estão vendo que já está pegando fogo? Eles não veem que Mashiach diz, por causa dos escolhidos, esse tempo será abreviado. Então eles não são escolhidos. Eles vão estar morrendo, não arrebatados. Não existe essa doutrina. Se alguém quiser, eu tenho aqui uma apostila só sobre essa doutrina. Onde ela surgiu, por que surgiu, como que ela se espalhou, etc, etc. Ok? Eu estava começando a fazer ao vivo isso que eu estou fazendo agora, mas eles mudaram o painel lá e eu não tive olhando esses dias e não achei que estava legal, então eu gravei. Está sendo gravado aqui no meu computador, mas eu vou colocar no ar assim como foi gravado. Sem início, sem fim. Assim eu digo, sem música, sem nada. Tá? Então, tenha um ótimo 7º dia de Pães Ázimos. Um ótimo Shabat do 7º dia de Pães Ázimos. E lembrem-se, eu não vou me despedir, porque eu vou continuar a caminhada. Coisa que muitos eu vi pararem. Mas eu não estarei facilmente achável, porque eu não estou afim de ser morto na perseguição. Eu estou afim de ver o Mashiach chegar. E não é eu que estou afim, é o Pai que me colocou isso no coração desde que eu comecei a estudar a palavra. Tudo que eu tenho feito de lá para cá, e isso foi em 81, eu ganhei uma Bíblia. Tudo que eu tenho feito é em função daquele dia. Muitos falam coisas de mim. Eu não estou nem aí. O que me interessa é o que o Pai pensa de mim. O que você pensa. Tá bom? Então, Shabbat Shalom. E tenha aí um ótimo, né, Pães Ázimos, o último dia. Fui.